Olá pessoal, nesse episódio nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre os nossos nichos temáticos. Assim como os quadros no episódio anterior são divididos por ordem cronológica, os nichos temáticos ele tem um tema norteador para as peças e assim nós vamos apresentar um pouco para vocês. Atualmente nós temos 10 nichos. O primeiro ele pensa um pouco sobre a vida ministerial do Padre Cícero. O foco desse nicho é pensar essas peças que compõem a vida do Padre Cícero e Juazeiro de uma forma eclesiástica. Nós temos peças como alguns santos, uma salva cor-de-rosa, um cálice, um cortador de hóstia, uma Nossa Senhora, um sacrário. No segundo nicho nós apresentaremos um pouco sobre o fenômeno da hóstia. Foram peças utilizadas por o Padre Cícero na época dos milagres, né? E aí nós temos entre elas um cálice dourado, uma âmbula, galhetas, tubos dos santos óleos, patena, espelho litúrgico, turíbulo, naveta e campainha. Mas o foco principal desse nicho é o que está ao centro, a imagem de um dos últimos paninhos melados com sangue. Nele nós temos a inscrição de 1891, que foi o último ano da transformação das hóstias em sangue, e nós podemos perceber a grande quantidade de sangue que existe nesse pano. Atualmente esse paninho pertence à família da dona Dalva Mendonça e é de propriedade particular, por isso que aqui nós só temos a foto desse paninho. O terceiro nicho, ele fala sobre o casarão do Horto, né? E o foco dele é pensar esse local de peregrinação e também pensar esse local de descanso do Padre Cícero. E dentre as peças que nós temos, a gente pode encontrar um torno, que é conhecido como armador, correntes para armador, fechaduras, chave maior, chave menor, cravos. E o destaque desse nicho são os ferros de marcar animal, da qual nós podemos reconhecer as iniciais do Padre Cícero. O quarto nicho pensa um pouco o Padre Cícero sobre essa vida doméstica dele, né? Quem era esse homem sertanejo, muito do seu tempo e ao mesmo tempo muito à frente do seu tempo. E dentre essas peças nós podemos reconhecer faqueiros utilizados por ele, xícaras e principalmente o foco desse nicho é essa bacia de louça da qual ele lavava as mãos e o rosto. O quinto nicho, ele pensa o ambiente entre o público e o privado. Quem era esse grande homem que, mesmo sendo um sertanejo do interior, também se apresentava como um homem bastante culto, que conhecia muito sobre a Europa e que recebia grandes homens aqui. E o destaque desse nicho é o álbum da excursão presidencial ao Cariri do presidente de província, hoje conhecido como governador Moreira da Rocha. E dentro dele nós temos várias fotografias, inclusive uma panorâmica, que era um grande diferencial para a época. O sexto nicho pensa o Padre Cícero como esse grande homem público, da qual recebia diversas visitas de grandes figuras históricas, grandes políticos de sua época. E nós temos aqui peças utilizadas nesse jantar que foi fornecido ao Moreira da Rocha quando ele veio a Juazeiro em 1925. É uma louça comprada na Europa, especificamente a princípio, para o Pacto dos Coronéis e depois utilizada nesse momento. Nós podemos perceber também as iniciais do Padre Cícero na maior parte dessa louça e um faqueiro todo em prata, que era algo muito sofisticado para a época. O sétimo nicho pensa o Juazeiro do Padre Cícero entre esse urbano e o rural, esse processo de transformação de Juazeiro em uma cidade cada vez mais moderna, né? Nós podemos perceber que ao mesmo tempo que nós temos o machado, esses estribos que faziam parte da montaria, nós também temos peças que eram vistas como tecnológicas para a época. E o destaque desse nicho é a primeira máquina de datilografia daqui de Juazeiro. Foi comprada para os Correios e por telégrafo e depois foi doada ao Padre Cícero. O oitavo nicho pensa um homem que também compõe a história de Juazeiro ao lado do Padre Cícero. O nome dele era Padre Azarias Sobreira e ele foi o principal defensor do Padre Cícero no seu tempo.
né? Ele, ao contrário do que era determinado pela igreja, de não se falar sobre os fenômenos da hóstia ou sobre o Padre Cícero, o Padre Azarias Sobreira busca falar sobre ele, defender, publicando várias colunas semanais em jornais de Fortaleza e, ao mesmo tempo, publica o livro Patriarca de Juazeiro, que é um dos principais livros falando sobre o Padre Cícero. O nono nicho, ele vai trabalhar as homenagens póstumas do Padre Cícero. Nós podemos perceber que temos diploma da Câmara Municipal de Fortaleza, nós temos caixa de madeira com cunhos em homenagem ao Padre Cícero, e o destaque central desse nicho é o paninho do primeiro caixão do Padre Cícero, porque ele teve 2, o primeiro acabou se quebrando e foi necessário fazer outro. E nós temos também o paninho que enxugou a última lágrima do Padre Cícero, que pertencia à Dona Generosa Alencar. O 10º nicho, ele vai fazer uma homenagem aos romeiros do Padre Cícero, né? Pensar essas peças que são conhecidas como ex-votos, que são de graças alcançadas. E esse nicho homenageia esses sertanejos, esses homens de grande fé que vêm, homens e mulheres de muita fé que vêm a Juazeiro. E aí nós temos uma espada em prata, uma espada com a bainha dourada, nós temos uma casa, as pernas cunhadas em madeira, que é bem conhecida, bem característica, e nós temos um chalé de madeira que também é sobre graças alcançados. E com isso finalizamos os nichos temáticos do Memorial Padre Cícero.